Essa minha terra é tão decupada de histórias, do arco de velhas ancestrais memórias. Num comprido grande rio, suas liras são trançadas na terra fértil que tudo nos dá. Até eu imaginar essa enorme serpente trocando a pele, ou mesmo frondosa árvore renovando a casca ou o telúrico dos tempos de imemoráveis estações. Por vir, tentando encontrar no inconsciente desse território o que seria a memória dos costumes, nos hábitos alimentares elo primeiro de ligação com a terra, o alimento sendo esse ato de vida e de comunhão cultural e social, embrenhei-me a perguntar para cada conterrânea e conterrâneo de casual encontro o que seria esse sabor que lhe faz alguma recordação. Nós, os seres humanos, temos experiências bem fortes com o alimento. A comida é um acalento, conforta, acolhe, requenta, reforça valores culturais intrínsecos, nos envolve profundamente. A comida é a genuína alma de um povo. É retrato colorido da rica e diversa mistura que somos. É sumário afetivo de memoráveis viveres. Ninguém vive sem comer. Os janduís são os nativos habitantes desse território. Aqui eles viveram durante centenas de anos e incontáveis gerações, no que então se formou a nossa cidade do Açu. Numa extensa região de muitos nomes, faziam parte da nação Tará-Iriú, quiçá a maior nação indígena do Nordeste brasileiro. Os Tará-Iriús se autodenominavam Oxucaiana e viviam em áreas do bioma da Caatinga, do Agreste e do Sertão, dos sertões de dentro, dos sertões de fora. Essa enorme e abrangente nação indígena, habitando os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí, Alagoas e Pernambuco, historicamente é composta por mais de 22 povos, de diversas línguas, e se organizaram sociopoliticamente sob a liderança do maioral Draruque, o Janduí, o imponente cacique Janduí, e posteriormente de seu filho Canindé, o Camotim, sendo do costume o povo formado levar o nome de seu líder. Ocupavam todas as terras do semiárido nordestino, convivendo nas bacias dos rios Piranhas-Açu, Apodi e respectivos afluentes. Observando especialmente os janduís, podemos notar algumas características que se considera comuns entre os povos Tará-Iriús. Em geral, eram nômades, praticando a pesca, a coleta e a caça, impulsionados pelas estações, das estiagens e das chuvas, realizando uma endomigração sazonal e endoterritorial, acompanhando os períodos de cheia e vazante do sagrado rio Oxu-Nog, o Grande, hoje chamado Rio Piancó e Rio Piranhas-Açu, que nasce na Paraíba e serpenteia por todo esse semiárido, desaguando no Oceano Atlântico. O Grande Rio, do Rio Grande do Norte, sendo esse nosso rio, o Rio Açu. Na extensiva jornada, os janduís anualmente desciam ao litoral, venturando as safras dos cajueiros, as festas de ritos de gerações e também a farta colheita de mel de abelhas e maribondos.
baseado nas informações deixadas por cronistas seiscentistas, quando os portugueses travaram os seus primeiros contatos com os nativos habitantes do Brasil, cedo distinguiram dois grupos básicos. Os tupis habitavam o litoral e falavam a língua geral, o nhangatu, a língua boa de aprender, já que essa era a língua usada em todo o litoral. Os demais indígenas, pelos tupis, chamados tapuias, estes eram falantes de diversos idiomas, e assim foram denominados gentios da língua travada pelos invasores europeus. A época das grandes navegações, ao contato mais próximo entre esses europeus e os povos indígenas, até então separados pelo Oceano Atlântico, deu-se primeiro com a nação tupi, habitantes do vasto litoral brasileiro. Os indígenas que não falavam essa língua geral da região costeira e habitavam os ainda desconhecidos sertões eram depreciativamente chamados de tapuias, significando os outros, e por isso considerados bárbaros. Normalmente, esses indígenas que habitavam o interior do Brasil eram conhecidos como tapuias, ou seja, não tinham a língua boa dos tupis, os habitantes do litoral, e eram considerados como bárbaros devido à repulsa sentida pelo colonizador português ante os hábitos culturais dos índios interioranos. O termo tapuia, portanto, não pode ser compreendido como um etnônimo, mas sim como uma noção historicamente construída. Seu significado básico está associado a uma noção de barbárie duplamente construída. São bárbaros aqueles assim considerados pelos outros que podem ser integrados mais imediatamente à cristandade, os tupis. Em outras palavras, se diz: cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Devemos ter ainda que a divisão entre tupi e tapuia compreendia uma noção de uma dupla barbárie, se assim podemos dizê-lo. A integração ou aceitação abstrata dos tupi como a humanidade a ser incorporada e, portanto, como elementos legítimos do Império Cristão, implicava na inscrição dos tapuia como a barbárie e que deviam ser exterminados. O termo foi utilizado inicialmente pelo cronista Gandavo, que usou essa expressão para uma aldeia específica de índios que habitavam perto do rio Maranhão da Banda do Oriente. Gabriel de Souza menciona, em 1587, que os primeiros habitantes da Bahia foram esses ditos tapuias, casta de gentio muito antigo, que teriam sido lançados fora da faixa litorânea por outro gentio seu contrário, que desceu ao sertão, a fama da fartura da terra e do mar província, que se chama tupinaís. Esse povo primevo já tinha uma cultura centralizada na caça, valorizando socialmente as habilidades associadas a essa atividade. Seus principais produtos, portanto, são armadilhas, ferramentas e armas em madeira, para facilitar a captura de animais como mocós, pebas, veados, além de aves como o nambu, seriema e juriti, e lagartos como o tejo. Já no ano de 1607, um cronista anônimo, certamente sacerdote e católico, descrevia esses chamados pelos tupis tapuias, moradores na capitania do Rio Grande. Há, também, nos limites desta capitania,
a poucas jornadas de caminho, 2 nações tapuias, copiosas em número de gente, que afirmam os que vão a resgatar com eles, ser grande o número de gente, os quais todos se perdem por falta de obreiros, tendo pazes e comércio conosco, e havendo residência nesta capitania, mandando todos os anos a eles, por via de missão, se salvam muitos inocentes, e outros muitos adultos e in extremis. Outras nações há também, aqui perto, de outros gentios, de menos gente, de que não fazemos caso, e para os quais Deus criou também o céu, e se perdem por falta de guias. Aqui se evidencia, na visão da época, os adjetivos que em si demonstram o pernicioso hábito colonial e catequista de tratar por perdidos, sem cultura e sem mitos, os fortes e indomáveis habitantes de um mundo pleno e já tradicional, antiquíssimo de cultura própria e sendo cruelmente invadido pela arrogante e dita civilizada Europa. Nesses primeiros relatos também se percebe que no início o contato entre europeus e indígenas foi amistoso, em nisso se fazendo o escambo de produtos da terra, caças, frutas, por objetos e ferramentas. Aos 2 de outubro de 1631, o índio Marcial, da nação Janduí, compareceu perante o Conselho de Guerra holandês, em Recife, Pernambuco, propondo aos invasores uma incursão ao território do Rio Grande. Vieram à costa da capitania um iate e uma chulapa, embarcação pequena de um mastro só, com remos e vela, conduzindo, além do próprio Marcial, os capitães Albert Smith e Juste Kloster, juntamente com alguns indígenas que tinham regressado há pouco da Holanda. Também fez parte do pessoal um português de origem israelita chamado Samuel Coxim. As embarcações fundearam ao norte da Fortaleza dos Santos Reis, no lugar Ubranduba, onde havia uma enseada. Guiados pelo clarão de uma fogueira, os agentes holandeses encontraram o português João Pereira, que havia aprisionado o índio André Tacon. Mataram o português, apoderando-se de alguns papéis por ele conduzidos. Daí seguiram-se os episódios que culminaram com a tomada da Fortaleza dos Santos Reis pelos holandeses aos 12 de dezembro de 1633. Com o domínio holandês na antiga capitania do Rio Grande, o rei Janduí, cujo acampamento principal era no local onde hoje atualmente existe a cidade de Açu, tornou-se amigo íntimo dos holandeses. No ano de 1637, o conde João Maurício de Nassau veio para o Brasil. Acompanhando, veio o judeu alemão do condado de Aldeck, Jacob Rabi, que seguiu, no ano de 1638, para o meio dos indígenas, com permissão do conde Maurício de Nassau, a fim de servir de intérprete entre os holandeses e aquela nação. Viveu 4 anos na Grande Taba, acompanhando os costumes dos silvícolas. Agradável ao grande cacique, espectador e testemunha bem aceita de tudo, escreveu a mais famosa crônica sobre os índios da nação Tará-Iriú, súditos do rei Janduí. Tal crônica, presenteada por Rabi ao conde Maurício de Nassau, serviu de base para as descrições escritas por muitos outros cronistas holandeses. Rabi era casado com uma indígena brasiliana, da nação Tupi, chamada Domingas.
Embora alguns historiadores afirmem que Domingas era filha do rei Janduí, no entanto, não conseguimos dados palpáveis a esse respeito. Daqui em diante, nesse itinerário, sempre trataremos nossos ancestrais como Tará-iriús e Janduís, denominando assim, com o devido respeito, o legado cultural dessas etnias. Agora veja, Tará-iriú derivaria toponicamente de uma espécie de peixe, chamada de traíra ou caramuru, tipo de peixe que durante o período seco se enterra no barro, voltando a reaparecer somente no período chuvoso. Peixe valente, de afiados dentes e uma iguaria predileta no cardápio dessa gente fluvial. Já Janduí, Janduíns, Nhanduíns, Nhanduís, Jandouins são denominados a partir de seu chefe, Janduí, o cacique, de enorme prole e descendência. O termo Janduí deriva de Nhanduí, que significa ema pequena, assim sendo o corredor, o veloz. Em sentido diverso, o tupinólogo Eduardo de Almeida Navarro aponta, como origem do termo, o tupi antigo Nhanduí, que significa Rio das Emas, Nhandu sendo ema e I sendo rio. Outra sentença nos diz que o termo Janduí, em tupi, significa aranha pequena. E Câmara Cascudo também traduziu sua derivação de Nhanduí, que em tupi significa ema pequena. E afamados eram os janduís como inigualáveis corredores, semelhantes às sariemas, pernaltas e velozes corredeiras. Na realidade, essa denominação englobava várias tribos que dominavam a bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, lá nas terras de Santana, indo até ao espaço geográfico de Carnaúba dos Dantas, no Siridó. E sua aldeia principal estava localizada no lugar denominado de Fura-Boca, a cerca de 3 quilômetros ao norte da atual cidade de Açu. Eram chamados também, por vezes, de Canindé, devido à influência e liderança exercida durante o período da Guerra do Açu por um dos filhos do rei Janduí, denominado Cacique Canindé, aldeados na segunda metade do século XVII na ribeira do rio Upanema. E isso nos confirma o cronista George Markgrave, natural da Alemanha, considerado o primeiro estudioso da história natural das Américas. Chegou ao Brasil em 1638 e faz referência a diversas tribos tarairiús, dizendo-as moradores do território compreendido entre o rio Mipimbu, Trairi, e o Ceará Grande, na parte do interior, e possuindo diversos caciques e línguas diferentes. Citava os reis caciques dos Tarairiús e entre eles o Janduí, que exercia poder em Orstonog, atual rio Piranhas-Açu, Otsuaias e Drenirag, assim denominando ele, à época, os rios dessa nossa região. Tais autores são suficientes para o estudo da etnografia desses Tarairiús, cujo cacique mais famoso foi o Janduí. Os seus liderados passaram a nossa historiografia sob a denominação de Janduís ou Janduíns. No relato dele, os próprios Tarairiús se autodenominavam de Oti-Chi-Ka-Ia-I-No-É,
Os mais abalizados estudos apresentam como tendo pertencido à nação Tará-Iriú as seguintes tribos: Janduís, Ariús ou Pegas, liderados pelo rei Peca, Sucurus, Canindé, Genipapós, Paiacus, Panatix, Javós, Camassus, Tucurijus, Arirus, Coremas, muito citadas em nossa historiografia nordestina do período colonial. A aldeia principal desse majestoso cacique Janduí localizava-se no lugar denominado Furabuca, uma meia légua ao norte do arraial. O vale tomava a denominação de Cuniangeia, medindo 20 milhas de extensão por 2 de largura. Ao poente do rio, a uma distância de 25 milhas do litoral, ficava a grande lagoa Bajatag, muito abundante de caça e peixes. À esquerda desta, para o lado do nascente, existia outro lago chamado Itug, infestado de piranhas. Markgrave, 1638. E eu não sei nem responder o senhor. Responda a primeira coisa que você acha que os indígenas antigamente comiam o quê? Eu acho que era carne crua, não era? E o que mais? E não tô lembrada não. Puxa a mente. Nessa minha mente não vai não. Arroz, feijão, panelada, chada, galinha e muitas outras coisas, né? E me lembra de comida indígena como os índios. Da caça, da caça, do preá, dos camaleões, que enfim, queria disso. Pegava suas flechas para caçar e sair para comer. E como o preá, como muita gente até hoje come. Os janduís eram geralmente divididos em duas grandes e distintas levas. Os assentados, formado em sua maioria de mulheres gestantes e com crianças pequenas, idosos, convalescentes e alguns guerreiros de defesa. Estes viviam entre a Lagoa do Piató, atravessando a várzea do Açu e indo até a Lagoa de Ponta Grande, hoje Ipanguaçu. O outro grupo, os soltos, vagueavam pelas margens do rio Piranhas-Açu e seus afluentes, por centenas de quilômetros, sendo formado de caçadores e coletores, homens e mulheres feitos e jovens iniciados. Assim como diversos povos, os janduís também possuíam seu rito de iniciação, chamado Corrovoiara, a corrida de toras de Carnaúbeira, esse sendo o periódico rito de passagem para a fase adulta. Esse cacique rei Janduí comandava cerca de 1.600 índios nessa Tabaçu e aproximadamente 15.000 nas demais aldeias, compreendidas entre o hoje Maranhão até a Serra de Ibiapina, no Ceará. Janduí viveu mais de 120 anos. Quando morreu, possuía 25 esposas, mas chegou a desposar mais de 50, sinal de grande prestígio no meio indígena. Depois da expulsão dos holandeses, há a retomada da colonização pelos portugueses, e o território janduís foram virando as terras do Açu, valiosas pelo regime de suas cheias vazantes para a agricultura e pecuária. Firmado um tratado, começou a chegar à região mais do homem branco. Em 1660, João Fernandes Vieira estabelece a primeira fazenda de gado. Antes de ocorrer o estabelecimento de criadores de gado do Seridó, foram colonizados estes campos na ribeira do Açu. Assim nos conta Olavo de Medeiros Filho.
E o historiador Nestor dos Santos Lima reforça essa tese, informando que o pioneiro do povoamento da região foi João Fernandes Vieira, vulto ligado à história da Paraíba, de onde foi governador no período de 1655 a 1657, e que se destacou na luta pela reconquista daquela terra do domínio holandês. Segundo Nestor Lima, foi levantado um arraial à margem esquerda do rio Açu, a uma distância de 6 léguas ao norte da atual cidade do mesmo nome. Neste já clássico livro, Índios do Açu e Seridó, Olavo de Medeiros Filho narra os trágicos e extraordinários eventos que levaram à Guerra do Açu, sangrento e cruel massacre de nossa gente, isso sendo tema carecendo de outros documentários. Durante o período colonial, existia na região hoje ocupada pelo Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, uma confederação de tribos cariris, hostil à coroa portuguesa. Dentre estas, uma das mais aguerridas era a dos Janduís. As balas dos colonizadores quebraram, por fim, essa resistência. Assim como a escravidão, a assimilação cultural, as doenças trazidas pelos europeus e várias mortes dissolveram essas tribos. Restaram, por fim, a lenda e o nome.